Esperar nunca é fácil. Você tenta distrair a cabeça, tenta pensar em qualquer outra coisa, buscar respostas de Deus em vários lugares e até em lugares que talvez ele não falaria, mas ele fala. E normalmente a resposta, quando se espera, a gente recebe um grande ensurdecedor silêncio de Deus. Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô com um tema muito especial pra gente poder conversar, que é sobre o silêncio de Deus. E o que eu quero falar com você hoje sobre o silêncio de Deus é: se você é um pequeno conhecedor da palavra, se você é um pequeno conhecedor da história da igreja, você sabe que Deus, ele às vezes gosta de fazer silêncio, né? Tanto é que entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento ele ficou 400 anos sem silêncio, sem dizer nada para ninguém, sem dar uma direção profética, onde o ser humano ele começou a colocar suas leis em cima das leis de Deus e fizeram uma bagunça, né? A galera fez uma salada de fruta que depois Jesus teve que vir para tentar consertar tudo. Mas então nós entendemos já que Deus ele ficou 400 anos em silêncio, e eu quero trazer um ponto bem específico aqui que está descrito na palavra. Então a gente vai ler dois versículos aqui bem rapidinhos. O primeiro está lá em Lucas capítulo 1, no versículo 20. Agora, porém, você ficará mudo até os dias em que essas coisas acontecerão, pois não acreditou em minhas palavras que se cumprirão no devido tempo. Então aqui, né, o anjo Gabriel está falando com Zacarias, pai de João Batista. Por quê? Porque Zacarias foi entrar no templo como um sacerdote e foi entregar as ofertas e pedir resposta para Deus pro povo e tudo tal. E então o anjo Gabriel aparece para ele e fala assim: então João, você vai ter um filho agora, né? Tipo, você tem seus 80, 70, não sei quantos anos você tem, mas você tá velho. Mas você e a tua esposa vão ter um filho, pois é igual a Abraão, olha só, quem diria. E cara, vocês vão ter um filho, esse filho de vocês vai ser separado, né? Então ele já tem um serviço pronto, as pessoas vão seguir ele, ele vai trazer as pessoas para perto de Deus, e ele vai ser o cara que vai anunciar a melhor notícia de todas, que é a vinda do Messias, a vinda do Salvador. Então assim, cara, é teu filho, mano. Agora ele vem, a bênção vem. E aí Zacarias olha pro anjo e fala assim: como é que pode isso acontecer se a minha esposa ela é avançada em idade, ela já é mais velha que Matusalém, cara, como é que tu quer que ela tenha filho? E aí o anjo fala pra ele: só porque você não acreditou, então você vai ficar em silêncio. E o porquê isso? Ele ficou em silêncio porque, cara, a hora que ele saiu do templo, as pessoas estavam esperando ele como sacerdote falar o que Deus tinha falado. Então elas perceberam que ele teve uma visão, ele teve algum momento, alguma experiência com Deus, mas ele não podia falar. Ou seja, o cara saiu, tipo, pensando assim: cara, e agora? Eu não acreditei e eu tenho que falar para as pessoas o que tá acontecendo, mas eu não consigo falar, porque até escrever, até fazer gesto, isso vai demorar muito. Então ele fica mudo, até que se cumprissem as coisas. E aí, lá em Lucas, capítulo 1 ainda, no versículo 63 e no 64 vai falar bem assim: ele pediu que lhe dessem uma tabuinha e, para surpresa de todos, escreveu: seu nome é João. No mesmo instante, Zacarias voltou a falar e começou a louvar a Deus. Aqui o que acontece? João tinha nascido, e aí as pessoas perguntaram pra Isabel, a esposa dele, qual que vai ser o nome da criança. Ela falou assim: vai ser João, né? Porque João é um nome bonito, nome legal. Eles falam assim: pô, mas não tem ninguém na linhagem de vocês que tem o nome de João. E aí eles perguntam para Zacarias, por quê? Porque Zacarias, como sacerdote da casa e sacerdote da igreja, ele era uma autoridade. E eles olharam assim e falaram: pô, tua mãe tá talvez dando uma loqueada, então qual que vai ser o nome da criança? E aí ele olhou e escreveu numa tábua: João, o nome dele vai ser João. Beleza, a hora que ele escreveu o nome, que ele entendeu e ele aceitou a promessa, o que acontece? Ele volta a falar. E o que eu quero trazer, né, o que Deus tocou no meu coração enquanto eu tava pensando sobre essa mensagem para trazer para cada um aqui, pra gente, e ele falou muito comigo, é que muitas vezes o silêncio dele é necessário para que as bênçãos possam acontecer. Por quê? Porque a gente vive cheio de perguntas. E é normal a gente perguntar pra Deus: Deus, será que eu vou por aqui? Deus, será que eu vou por lá? Deus, será que eu tenho que entrar no carro agora? Será que eu tenho que fechar a porta? Será que eu tenho que abrir a porta? Será que eu tenho que entrar pela janela? Será que eu tenho que sair pela janela? Será que eu tenho que fazer miojo hoje? Será que eu tenho que fazer macarrão amanhã? A gente enche Deus de perguntas. E aí chega um momento em que Deus ele até responde todas as perguntas que a gente faz, mas chega um momento que ele fala assim: agora eu vou ficar em silêncio, porque em certo ponto você já sabe, eu já dei a palavra, então é só esperar acontecer. Você só tem que continuar firme na última coisa que você ouviu.
E foi exatamente isso. Com Zacarias, Deus chegou e falou assim: cara, você vai ficar em silêncio, você não vai poder falar da bênção, você não vai poder falar da palavra que você recebeu, mas a hora que isso terminar, você volta a falar. E foi exatamente o que aconteceu com ele. Ele ficou em silêncio até nascer João. E aí depois a gente tem a história de Jesus e João e tudo tal. E cara, é exatamente isso. Às vezes o silêncio de Deus, ele é um silêncio ensurdecedor. Ele é um silêncio que, cara, é muito difícil a gente ficar quieto tentando ouvir. Porque quando Deus tá em silêncio, a gente quer ouvir o mínimo sussurro que ele pode dar. E às vezes ele não fala nada. Mas por ele estar em silêncio não significa que ele não tá respondendo, não significa que ele não tá fazendo. É muito pelo contrário. Às vezes, por Deus estar em silêncio, ele tá falando: tá, eu já fiz a minha parte, e você, quando é que vai começar a fazer a tua, cara? Quando é que você vai começar a buscar pra caramba? Ou então ele tá olhando e falando assim: eu já falei, eu não preciso te falar de novo, te confirmar de novo, eu não preciso pedir pra um profeta e aí dar de dedo em você e falar: eis que te digo de mim mesmo, sabe? Não é isso. Às vezes o silêncio de Deus, ele tá falando ou pra gente tomar uma atitude, ou pra gente simplesmente esperar. Que são duas coisas totalmente difíceis pra gente, porque a gente quer tudo pra ontem. Então se Deus falou ontem, a gente quer ontem, a gente não quer hoje, a gente não quer amanhã, a gente quer o dia que ele falou. Então se Deus falou: eu vou te mandar pras nações, aí você quer já sair viajando no mundo às 6 horas da manhã, sabe, acordando às 5. Essa é a nossa visão às vezes de resposta de Deus, mas às vezes ela não é imediata. Às vezes ela demora pra acontecer. E às vezes a gente fica com medo, a gente fica pensando: cara, será que eu tô realmente no lugar certo? Porque Deus não tá mais falando, Deus não tá mais respondendo. E aí o Espírito Santo vem e te lembra: cara, o que foi a última coisa que ele falou pra você? Qual foi a última palavra que ele te entregou? E é exatamente isso. Quando a gente tá no silêncio de Deus, tudo que a gente tem que fazer é ter expectativa de uma resposta, mas não ficar parado enquanto isso. A gente caminha na última palavra que ele entregou. Com o povo de Israel foi exatamente isso. Aqueles que ainda eram fiéis, aqueles que não se venderam para as ideologias dos perversos, da galera da Pérsia, da galera romana, da galera grega, esses caras, eles tinham uma convicção. A última palavra que Deus deu pra gente foi: ele vai derramar do Espírito sobre toda a carne e ele vai enviar um Salvador pra gente. Então, a visão deles era essa. E o que acontece? Eles esperam essa resposta. 400 anos depois, essa resposta chega. 400 anos depois, Deus para com o silêncio dele e responde. Mas enquanto isso, teve uma galera que se manteve pura, que se manteve ali, olhando e fixada aos olhos na palavra de Deus. E isso a gente vê como que os próprios discípulos tratam alguns judeus que acabaram se aliando a outras culturas. Zaqueu como um cobrador de impostos, Mateus como um cobrador de impostos, os caras odiavam eles. Por quê? Porque eles falavam: você traiu o movimento, né? Você traiu a nossa cultura, você traiu a nossa família, você traiu o nosso Deus. Então eles colocavam isso como algo muito importante. E aqueles que não se venderam, eles fizeram o quê? Cara, Deus preparou para eles um lugar. Então essa era a visão. A última coisa que eles ouviram de Deus foi: eu vou enviar um Salvador e o meu Espírito vai cair sobre toda a carne. Então eles falaram: ok, então a gente tem que esperar. A última coisa que ele falou foi isso, então vamos buscar aqueles que eram fiéis, porque tiveram aqueles que se venderam. Então o que eu quero deixar para você hoje nesse vídeo é: o silêncio de Deus, ele pode ser ensurdecedor, ele pode ser a pior coisa às vezes, que você olha assim e fala: Deus, por favor, fala alguma coisa. Ele não fala nada, mas ele tá falando para você: se apega na última coisa que eu te falei, a última promessa que eu te dei. Mantém nela, que a hora que as coisas se cumprirem, o silêncio acaba. A hora que aquilo que eu falar pra você tiver pronto pra acontecer, eu falo de novo. Mas se não, espera. E mantém firme na última palavra, não retrocede. Não deixa a peteca cair, não deixa o inimigo vir e chutar a bola pro gol, cara. Dribla ele, não deixa o silêncio de Deus, sabe, deixar você com medo, porque isso que é o louco. A gente sabe que Deus, quando ele fala, tá falado, cara, acabou, não tem ponto, não tem vírgula, é um ponto. Ele falou, falou. E a gente espera que ele fale mais alguma coisa. E às vezes ele já falou tudo que tem pra nossa temporada de agora, e a gente fica naquela: tá, e agora? O que o senhor vai falar? E às vezes ele tá falando: cara, vamos, agiliza. Agora eu tô precisando de você mais maduro espiritualmente em outra área para que eu possa liberar outra coisa. Mas enquanto isso eu tenho que ficar em silêncio, porque você não tá pronto ainda para receber isso. Então é correr atrás. O que eu tenho para te deixar hoje é: se você tá vivendo no silêncio de Deus, se agarra na última palavra que ele te deu. E principalmente, espera uma ordem. Porque soldado nenhum dá um passo sem ordem de um general. Povo nenhum
se mexe sem o decreto de um rei. Então, se você está no silêncio de Deus, saiba que ele está preparando uma bênção. Assim como foi Zacarias. Zacarias recebeu a palavra, não pôde compartilhar dela, teve silêncio. E quando se cumpriu, ele pôde falar da alegria de que foi ver tudo acontecendo segundo o que Deus tinha falado e principalmente falar o que ia acontecer lá na frente. Porque assim que João nasceu, provavelmente ele olhou assim e falou: cara, esse menino é aquele que vai abrir o caminho para o nosso Salvador. Então, eu tenho um futuro aqui. Eu tenho o futuro nas minhas mãos e eu tô falando: vai, filho, guia a gente pro lugar certo. Então a bênção, ela vem muitas vezes quando a gente tá no silêncio. E se você tá no silêncio de Deus, saiba que você tá no lugar certo. Porque às vezes ele não vai te falar mesmo. Mas tudo que ele quer é que você se mantenha na presença dele. Porque na hora certa, no momento certo, ele vai falar com você. Ele vai abrir e vai dizer: ó, esses são os planos. João 17:3 diz: hoje vocês não entendem, mas amanhã vocês entenderão. Em Jeremias vai dizer: eu sei os planos que eu tenho pra vocês. São planos de paz, planos de bondade, e não são planos para destruir vocês. Então, se você tá no silêncio, respira, descansa e só espera Deus falar de novo. E se apega na última coisa que ele falou pra você. É isso. Espero ver vocês no próximo vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, que agora a gente tá voltando pra valer mesmo. E é isso. Fiquem com Deus e fui!